Olá, estamos aqui novamente com nossa solução para os nossos problemas. E qual é a solução para os nossos problemas? É ouvir a Bhagavad Gita, estudar a Bhagavad Gita, buscar o conhecimento acerca de Deus, acerca do absoluto, esse conhecimento que nos aproxima de Deus, esse conhecimento que nos traz o verdadeiro conhecimento acerca de Deus, acerca da pessoa. O nosso propósito maior como alma é conhecer Deus, ouvir sobre Deus, cantar seus nomes e lembrar de Deus e nunca esquecer de Deus. Então, hoje vamos, continuando a nossa plataforma, se sentindo perdido, vamos ao capítulo 5, verso 22, Karma Yoga, Ação e Consciência de Krishna. Ação e Consciência de Krishna. E aqui nesse processo de buscar essa solução, nós temos que buscar, principalmente, ouvir a solução que vem do absoluto, que vem da verdade absoluta, que vem da própria Bhagavad Gita, que é a ciência da autorrealização. Com a Gyana Timirandasya, Gyana Janaslakaya, Chakshu Milita Jena Tasmaishi Gruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual preste minhas humildes e respeitosas reverências a Krishna, a suprema personalidade de Deus, nosso maior mestre. Deus é o nosso maior mestre, é o mestre dos mestres, dos mestres, dos mestres. Nós só tentamos servir a seus pés de lótus. Tentamos por quê? Porque a gente não pensa como é importante servir a Deus e deixar a ilusão de lado. E assim, quando a gente está perdido, a gente tem que sair dessa plataforma e buscar o conhecimento. E o conhecimento está aqui na Bhagavad Gita, um dos livros da filosofia Bhaktivedanta, a ciência da devoção a Krishna, a Deus. Capítulo 5, verso 22. A pessoa inteligente não participa das fontes de miséria que se devem ao contato com os sentidos materiais. Ó filho de Kunti, esses prazeres têm um começo e um fim, razão pela qual o sábio não se delicia com eles. Então, aqui, Krishna está dizendo, se estamos na plataforma se sentindo perdido. Então, por que a gente se sente perdido? Porque a gente está numa plataforma, entre aspas, de uma miséria. O que é miséria? Algo que causa transtornos em nossas vidas, que causa desalinhos em nossas vidas. E tudo aquilo que não é iluminado é algo que está na plataforma escura. Então, a gente, para sair dessa plataforma escura, a gente precisa buscar a luz. E essa luz, ela só vai vir quando você se ilumina com o conhecimento acerca de Deus. E a pessoa inteligente não participa dessas fontes de miséria, porque sabe que essas fontes de miséria não são fontes iluminadas, que se devem ao contato com os sentidos materiais. Então, tudo aquilo que a gente tem contato com os sentidos materiais vai nos trazer algum tipo de reação. A lei da causa e do efeito. A lei que traz uma reação daquilo que eu fiz em ação. Mas se eu estou numa ação iluminada, se eu estou buscando a bondade, que é a plataforma que mais se aproxima de Deus, que a plataforma de Deus é Shuddha Sattva, plataforma pura da bondade, a gente precisa buscar essa bondade, que ainda é uma bondade material. E aí, nessa plataforma da bondade, existe a iluminação. Mas o contrário disso tudo é a paixão e a ignorância, que são plataformas medianas e mais embaixo. E se a gente não sai dessa plataforma de buscar prazer, prazer, prazer material, ou seja, prazer da língua, prazer do estômago, prazer das genitálias sexuais, nós vamos continuar na ignorância, vamos continuar nos alimentando dessa fonte de misérias, como diz o Supremo aqui, e ele faz uma ressalva. Esses prazeres têm um começo e um fim, porque nada é eterno neste mundo material. Não queira que as coisas materiais, pessoas, coisas, etc., materialmente falando,
sejam eternos, porque não é, e aqui não é este lugar da eternidade, da nosso prazer, porque o prazer eterno é o prazer em Deus. Então, todo aquele prazer que nós buscamos, que é oposto ao prazer acerca de Deus, ao conhecimento de Deus, é um prazer de ignorância, de avidya, ignorância, como se falou no X-Upanishad, no dia de hoje também, que é o dia do X-Upanishad, que é o conhecimento que nos leva ao absoluto, no vídeo anterior a esse que eu estou a fazer agora. Esses prazeres têm um começo e um fim, razão pela qual o sábio não se delicia com eles. Por quê? Porque sabe que vai acabar. Tudo aquilo que vai acabar é ilusão. Vamos ver o que nosso querido mestre Srila Prabhupada nos diz. Os prazeres dos sentidos materiais devem-se ao contato com os sentidos materiais. Vou ler mais 2 vezes. Os prazeres dos sentidos materiais devem-se ao contato com os sentidos materiais. Todos os quais são temporários, porque o próprio corpo é temporário. Os prazeres dos sentidos materiais devem-se ao contato com os sentidos materiais, todos os quais são temporários, porque o próprio corpo é temporário. A alma liberta não se interessa por algo temporário, efêmero. Conhecendo bem as alegrias dos prazeres transcendentais, eternos, como a alma liberta pode concordar em desfrutar, conhecendo bem as alegrias dos prazeres transcendentais que nos levam a Deus, como a alma liberta, está liberta desse condicionamento, pode concordar em desfrutar de prazeres falsos. Isso é Padma Purana, que é outro livro da filosofia védica. Conhecendo bem as alegrias dos prazeres transcendentais, como a alma liberta disso tudo, pode concordar em desfrutar prazeres falsos. Só quem concorda em desfrutar prazeres falsos somos nós que estamos condicionados e na ignorância. Mas a partir do momento que você sai dessa ignorância, você vai entender que você não quer mais esses prazeres temporários, você quer o prazer eterno. E qual é o prazer eterno da alma? Servir a Deus, conhecer Deus, cantar os nomes de Deus, lembrar de Deus, ouvir sobre Deus, fazer serviço devocional a Deus, para Deus, colocar sua vida como oferenda a Deus. Da verdade absoluta, os místicos obtêm prazeres transcendentais e ilimitados. Em virtude do que é a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus também é conhecido como Rama, que é outro nome de Deus. Meus queridos filhos, quem está na forma de vida humana não precisa trabalhar dualmente com o simples propósito de tentar satisfazer os sentidos. Esses prazeres sensoriais encontram-se disponíveis para aqueles que estão na ignorância. Vou repetir. Meus queridos filhos, quem está na forma de vida humana não precisa trabalhar dualmente com o propósito de tentar apenas satisfazer os sentidos. E esses prazeres dos sentidos encontram-se apenas disponíveis para aqueles que estão na ignorância. Então, a toda e qualquer alma condicionada, mente, sentidos e falso ego, ilusão, maia, bondade, paixão e ignorância. Só existe isso aqui nesse mundo material. O resto é ilusão. Se degladiando, bondade, uma hora está em bondade, outra hora está em paixão, outra hora está em ignorância. Querendo o tempo todo ser feliz com as coisas materiais, nessa árdua luta, nessa batalha de querer ser feliz com as coisas materiais. Como nós poderemos ser felizes com coisas temporárias? Os prazeres dos sentidos materiais devem-se ao contato com os sentidos materiais, todos os quais são temporários, porque o próprio corpo é temporário. A alma liberta não se interessa por algo efêmero. Quando a gente está liberto de todas essas ilusões, quando a gente se trabalha com conhecimento acerca de Deus, quando a gente está nessa plataforma transcendental, mais na plataforma transcendental do que na material, a gente começa a perceber isso. E a gente começa a tirar tudo aquilo que é efêmero da nossa vida. E o que não é efêmero, conhecimento acerca da pessoa absoluta, Krishna. O todo atrativo, o todo atraente, Deus, Buda, Alá, Jeová, Xalá, Krishna. Portanto, aqueles que são yogis de verdade, aqueles que estão em yoga com Deus,
ou transcendentalistas não sentem a atração pelos prazeres dos sentidos, que são a causa de uma existência material contínua. Quanto mais você se apega aos sentidos, mais vai ficar aqui, rodando em si. É preferível que vós submetais nessa vida a penitências, caridades, austeridades, oferecer a Deus, a minha penitência, a minha caridade, a austeridade, a minha... Senhor Krishna é o Senhor dos sentidos, oferecer os sentidos para Krishna, trabalhar oferecendo seus sentidos para Deus. É preferível que vós submetais nesta vida a penitências pelas quais vossa existência se purifique, mediante o que sereis capazes de gozar de ilimitada bem-aventurança transcendental, não na terra, senhores, não na terra, mas no reino de Deus, chamado de Goloka Vrindavana na filosofia védica, que é a casa de Deus, há muitas moradas, e ele tem a sua morada, e você pode ir para lá, se você ficar qualificado, se tornar uma alma pura, com sentidos puros, com mente equilibrada, com sentidos equilibrados, se livrar de todas esses problemas, por exemplo, como esse de hoje, estando se sentindo perdido, né? Porque nós nos sentimos perdidos de vez em quando, porque falta um Deus ativo, a gente liga a luz, se ilumina, busca conhecimento e age em parceria com Deus, porque Deus é aquele que vai lhe tirar vai lhe dar inteligência para você sair dessas misérias. E quais são essas misérias? São os nossos sentidos, que são miseráveis. Infelizmente, não tem outra palavra, sentidos miseráveis, porque nos levam para a escuridão. Raiva, confusão, desmotivação, se sentindo perdido, se sentindo egoísta, se sentindo preguiçoso, se sentindo só, perdendo as esperanças, todos esses sentidos que estão aqui, ó. Aqui está o cronograma que eu estou seguindo. Então, quando a gente está com esses problemas todos, a gente não tem condição de estar em comunhão com Deus, se sentindo puro. Pureza é a força, já disse Shila Prabhupada, por isso que a gente tem que se purificar com doença, pobreza e conflitos, para que a gente possa um dia ser qualificado para entrar na morada de Deus, para que a gente possa voltar ao Suprema. Mas para a gente voltar para Deus, para ir de encontro a Deus, a gente tem que conhecer Deus. Você não pode voltar para Deus sem saber quem é Deus, onde é que Deus está, como é que Deus quer ser servido, o que é você de verdade aqui nesse planeta Terra, o que você está fazendo aqui. Meus queridos filhos, quem está na forma de vida humana, como eu e você que me assiste, não precisa trabalhar dualmente, mas todo mundo trabalha dualmente porque quer ter casa, carro do ano, dinheiro, milionários no banco, trilionários, que agora é trilionário, né? Já apareceu um trilionário. Não precisa trabalhar dualmente. O que precisamos fazer é apenas se voltar para Deus e conhecê-lo. Simples. Mas vá praticar com perseverança, disciplina, ininterruptamente. O serviço devocional é ininterrupto, é todo dia. Não é um dia sim e 8 não. Não é lembrar de hoje de Deus e depois esquecer Deus. Ou então, voltou para Deus pedindo, Deus, por favor, me acuda que eu estou com a doença incurável. Deus, por favor, eu quero passar no concurso. Deus, por favor, me dê essa casa. É assim que a gente procura Deus, comumente aqui no Ocidente. Porque a gente não tem esse conhecimento acerca de Deus. Meus queridos filhos, quem está na forma de vida humana não precisa trabalhar dualmente, com o simples propósito de tentar satisfazer os sentidos. Esses prazeres sensoriais encontram-se disponíveis apenas para aquelas pessoas que estão em ignorância. Afirma-se isso no Srimad Bhagavatam, que é um livro sagrado, é a árvore madura do conhecimento védico, que nos leva ao conhecimento de Deus. Então, se você quer ser um yogi, estar em união com Deus, se iluminar, não se atraia pelos prazeres dos sentidos, porque ele é a causa do seu retorno a este mundo material. Você precisa agir como uma alma neste corpo material, sem se contaminar com as coisas deste mundo material. Portanto, saia desta plataforma de sentindo-se perdido e encontre a iluminação em Deus, em Krishna.
colocando as suas ações em consciência de Deus, ofertando sua vida como oferenda a Deus e se purificando. Eu sou Ana Cláudia Chandra, aqui com a Bhagavad Gita, a ciência sagrada da alma, a ciência da autorrealização de quem eu sou, você também, todos nós, almas eternas, cheias de conhecimento e bem-aventurança, nestes corpos materiais condicionados e, entre aspas, cheios de miséria, cheios de distúrbio, cheios de problemas, cheios de doenças. Com gratidão, eu encerro.